A radiolegalidade.com.br traz hoje Hélio Fontoura, ex-assessor, ao longo de mais de 40 anos, do ex-governador Leonel Brizola, taquígrafo, um dos primeiros taquígrafos na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. O Hélio Fontoura tem muita história a nos contar sobre a campanha da legalidade, principalmente, que ele viveu intensamente. Então, Hélio, essas reportagens todas são, como você sabe, em homenagem à campanha da legalidade, né? Nós já conversamos pelo rádio, num podcast que nós fizemos. Ele estava lá no Rio Grande do Sul e eu aqui em Brasília. E a gente conversou alguma coisa sobre toda aquela campanha, aquela rebelião que o Brizola deflagrou no Rio Grande do Sul. Eu queria agora, Hélio, que você revivesse um pouco com a gente, com mais vagar, né? Aqueles instantes assim decisivos, determinantes naquela luta histórica liderada pelo Brizola. Eu gostaria de iniciar dizendo que a campanha da legalidade foi o último movimento autenticamente popular no Rio Grande do Sul em defesa da legalidade democrática e do cumprimento da Constituição. Foi uma época em que o doutor Leonel Brizola mostrou que era aquele gaúcho autêntico que não se conforma com violência nem com pressões. Ele tentou, inclusive, fazer um contato com o Jânio Quadros quando ele foi a São Paulo, convidando ele para voltar ao Rio Grande do Sul e, se fosse o caso, resistir contra os militares. Mas ele conversou com o Castelo Branco, que era assessor de imprensa do presidente Jânio Quadros, e ele declarou que não havia mais nada a fazer, que o presidente Jânio Quadros, na realidade, tinha desistido do seu mandato. Que na realidade o Brizola achou que o Jânio tivesse renunciado, né? Aliás, não tivesse renunciado, tinha sido pressionado. Tivesse sido pressionado a renunciar, né? Que no caso seria um golpe de Estado tranquilo, mas na realidade o Jânio renunciou, né? Eu tenho a impressão de que o Jânio renunciou, tentou dar um golpe, renunciou para voltar aos braços do povo, como fez o doutor Getúlio Vargas, e o golpe não deu certo. Correto. Então, e nessa história de golpe, os militares acabaram assumindo o poder, né? Colocando lá um fantoche, que era o presidente da Câmara, o deputado Ranier Mazzilli, e logo em seguida anunciaram o veto formal à posse do vice-presidente, que era o João Goulart, e que tinha sido eleito juntamente com o Jânio Quadros, ainda que em chapas diferentes. É verdade. Naquela época, as chapas se votava para presidente e para vice-presidente separadamente. E o doutor João Goulart, 2 vezes, foi eleito vice-presidente na chapa e depois assumiu o mandato. Hélio Fontoura, tem um problema muito sério aí no relacionamento do Brizola com o João Goulart, sobretudo porque ele aceitou o parlamentarismo. Nós aqui da Rádio Legalidade, e que somos todos do PDT, né, e somos todos brizolistas, nós temos até um certo receio em entrevistar as pessoas, porque elas não se conformam com aquela atitude do João Goulart. Eu, pessoalmente, interpreto como sendo temperamentos diferentes, né? Temperamentos, o Brizola era o homem do confronto e o João Goulart era o homem da conciliação, da contemporização, que o Brizola achava que naquele momento não poderia ser outra, senão o do confronto, né? O momento do confronto, e o João Goulart acabou aceitando o parlamentarismo. Como é que você, amigo do Brizola, auxiliar do Brizola, como é que você viveu aqueles momentos terríveis, né? Aqueles momentos muito tensos que não sei por que não acabou dando num rompimento assim brusco entre os dois? A verdade é problema de posicionamento de cada um. O doutor Brizola sempre foi homem de luta. Eu tenho para mim que se o doutor João Goulart tivesse endurecido, na realidade ia haver um confronto, ia haver luta, ia haver gente morta, mas quem sabe hoje o país seria diferente. Mas depois dessa reunião
a reunião no Palácio ainda, inclusive com o Tancredo Neves, já na época, conversaram e o doutor Jango aceitou o parlamentarismo. O doutor Brizola, que estava na reunião, disse: olha, Jango, sabe que a minha posição é diferente, eu acho que nós devíamos resistir. Em todo caso, a resolução final é tua. Eu faz 3 dias que não durmo e agora eu vou dormir, a decisão é tua. E foi embora da reunião. Então, no caso, o Brizola se curvou, né? A posição que era do João Goulart, a posição de conciliação, e acabou dando no que deu, né? Que foi, logo depois, o presidente assumiu de uma forma fragilizadamente, né? Ele estava muito fragilizado, houve aquela reação do plebiscito, o plebiscito deu uma maioria também muito grande ao presidente, mas o golpe já estava em marcha e foi difícil de conter. Aliás, impossível de conter o golpe de Estado. E aí depois foi o exílio, né? E nesse exílio, Hélio, você também teve um relacionamento muito aproximado, ainda que separado, ainda entre os dois países. Afinal de contas, o Brizola estava no Uruguai, e o Uruguai é muito perto do Rio Grande do Sul. E me disseram que você, de vez em quando, ia lá. Eu ia muito seguido lá, inclusive porque a fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai é muito próxima, fica a 300 quilômetros de Porto Alegre. E eu cacei durante 30 anos, e eu caçava muito na fronteira entre os dois países, entre Jaguarão e Rio Branco. Ia muito seguido e fiz muitos amigos. Então, para mim, era fácil, mesmo no tempo da ditadura, passar para o Uruguai. Nós, inicialmente, começamos a atravessar a ponte a pé. Depois usamos bicicleta. Mais adiante nós passávamos de barco. E mais abaixo, no Passo do Centurião, quando o rio, na época da seca, a gente conseguia atravessar de jipe. Mais adiante ainda, nós conseguimos comprar um táxi uruguaio. Táxi uruguaio. Na fronteira, passava para o lado de cá e sem problema nenhum, sem fiscalização. Mas o danado do uruguaio, do táxi, começou a passar contrabando, foi preso e queimou o nosso esquema. Então, momentos difíceis aquele, né? Momentos muito duros, momento do exílio, momento de abandono, né? De perseguição. Como é que o Brizola, como é que você sentia o ânimo do Brizola naquele momento lá? Ele sempre esperava voltar. Tanto que logo que ele chegou no Uruguai, ele alugou o apartamento na praça por 3 meses, pensando em retornar logo. Ele sempre tinha vontade, sabia que ia voltar para o Brasil e ainda ia completar, fazer um grande papel em favor do povo brasileiro. Mas depois houve o confinamento, né? Ele teve de ir lá para a praia de Atlântida, né? E o cerco foi se fechando, né? Foi se fechando até chegar à expulsão do Uruguai. Como é que você recebeu a expulsão do Brizola do Uruguai? Você estava em Porto Alegre? Não, eu estava no Uruguai, porque 2 dias antes o doutor Brizola fez um contato com um amigo nosso do Uruguai, de Porto Alegre, dizendo que, olha, está acontecendo, estou sentindo um clima muito engraçado aqui no Uruguai, muita pressão e tal. E esse nosso amigo ligou para mim, disse: Fontoura, acabei de falar com o doutor Brizola e ele está havendo uma situação engraçada no Uruguai, vamos para lá. Peguei a minha caminhonete e nos tocamos para lá. 2 dias depois, nós estávamos numa reunião, outros companheiros e tal, e veio uma pessoa do governo entregar o decreto de expulsão. Esse decreto está no meu livro, aí o doutor Brizola pediu para tirar a cópia, eu fui tirar um xerox, guardei uma cópia para mim e distribuímos os outros para a imprensa. E esse decreto obrigava que o doutor Brizola, em 48 horas, fosse expulso do Uruguai. Tá. Naquele momento, o Brizola também tomou uma decisão naqueles rompantes dele, né? Ele decidiu, Leonel Brizola, que era o maior adversário dos Estados Unidos, decidiu pedir à embaixada asilo à embaixada americana.
É verdade, porque o presidente americano, Jimmy Carter, estava lançando no mundo, até para melhorar a posição dos Estados Unidos no mundo, estava lançando a campanha da humanidade, dos direitos humanos. Então o doutor Brizola, com a sua inteligência, resolveu fazer um contato com ele. Vamos testar se o Carter está mesmo fazendo o negócio direito ou é só para inglês ver. Fez o contato e eles aceitaram. Então, o doutor Brizola começou os preparativos para ir para os Estados Unidos, mas a preocupação, começamos a procurar passagem e tal, o avião para ir aos Estados Unidos teria que passar em Buenos Aires. A nossa grande preocupação é que 2 anos atrás, uns líderes uruguaios se hospedaram lá em Buenos Aires e lá foram sequestrados e mortos. Nós tínhamos a preocupação que o doutor Brizola, ele e a dona Neuza, que pudesse acontecer coisa semelhante. Tanto que um companheiro nosso viajou junto no avião para... o doutor Paulo Pinto viajou junto para se hospedar no mesmo hotel em Buenos Aires. Felizmente, tudo correu bem. Então, aquela expulsão do Brizola do Uruguai, quando já fazia, parece que 18 anos de golpe de Estado, né? Aquilo acabou recolocando o Brizola no cenário nacional e depois internacional, porque ele foi expulso, ele pediu asilo à Embaixada dos Estados Unidos, os Estados Unidos concederam o asilo e a partir dali ele começou a também fazer os contatos com a Europa e também aliás, na Europa com os sociais-democratas, né, através da Internacional Socialista, do Mário Soares, que era presidente, aliás, chanceler ou era primeiro-ministro de Portugal. E depois, então, ele foi se reinserindo na vida pública nacional. Quer dizer, aquilo que tinha sido uma punição, né? Porque dizem que, e parece que está até provado isso historicamente, que a expulsão foi pedida pelos militares brasileiros, né? E os militares uruguaios, que eram muito solícitos, que eram muito dependentes dos militares brasileiros, resolveram dar esse prêmio aos militares brasileiros. É verdade. Foi pressão do governo brasileiro, porque achavam que o doutor Brizola estava muito perto do Brasil e do Rio Grande. Eles sempre tiveram muito medo da posição política e do prestígio do doutor Brizola. Foi pressão do governo brasileiro. E isso, no fim das contas, foi um benefício, ficou bem. Tanto que ele chegou nos Estados Unidos, o Mário Soares mandou entregar um passaporte português para o doutor Brizola. Ele andou por toda a Europa, inclusive nas reuniões da Internacional Socialista, com o passaporte português. Então, Hélio Fontoura, nós estamos terminando esta entrevista e você se referia há pouco a seu livro, onde você conta em mais de 300 páginas, né? Toda a vivência que teve com o Brizola e depois o seu período também, que você teve afastado no Rio Grande do Sul, mas que conservou o liame, né? Conservou os contatos com o Brizola. Eu pergunto a você, hoje, né, distanciados já há 7 anos da morte do ex-governador e 50 anos da legalidade, como é que você acha que fica, né, essa questão, como é que fica a imagem do Brizola para a população, para a história do Brasil? Sem dúvida nenhuma, o doutor Brizola foi um dos homens públicos mais importantes que teve no Rio Grande do Sul e no Brasil. Era um homem dedicado à educação. O nosso país não tem solução se não cuidar da educação das nossas crianças. E isso foi sempre toda a luta dele. No meu livro, que levei 2 anos para completá-lo, eu levantei tudo o que o doutor Brizola fez em matéria de educação na Secretaria de Obras Públicas, na Prefeitura de Porto Alegre, no Governo do Estado e no Governo do Rio de Janeiro. Nós agradecemos a presença do Hélio Fontoura, ex-assessor pessoal do ex-governador Leonel Brizola, para radiolegalidade.com.br.